Muita gente me relata que tem dificuldade de utilizar palavras diferentes, palavras de um vocabulário um pouco mais sofisticado, mais formal nas suas redações. E isso às vezes gera até umas aberrações, assim. Pessoal que usa um vocabulário bem simples na redação e do nada vem uns odiernamente, os negócios assim muito fora da realidade. Então, uma habilidade importante na sua redação do Enem é você utilizar sim uma linguagem formal, uma linguagem que não seja do dia a dia, muito coloquial, mas ao mesmo tempo tem que manter um padrão de formalidade ao longo do texto. Você não vai utilizar umas palavras muito rebuscadas só em momentos específicos e o resto vai fazer do jeito que você quiser. Então eu selecionei aqui 10 palavras que elas não são nem tão formais assim, mas também não são informais. São palavras interessantes de significado relativamente importante, que você pode utilizar em diversas situações na sua redação e que vão te ajudar a aumentar as possibilidades de subir sua nota na competência 1 da redação do Enem. Então a primeira palavra é estigma. O que é um estigma? É uma marca que tem a ver com preconceito. Por exemplo, quando a gente pensa nos deficientes físicos, né? A gente diz que há um estigma em torno deles porque eles são vistos, normalmente, né, de maneira preconceituosa, como pessoas incapazes, pessoas que não conseguem fazer determinadas coisas, às vezes pessoas menos inteligentes e assim por diante. Isso é um estigma, é uma marca preconceituosa que foi colocada nessa situação. E existe também o verbo estigmatizar, que é o ato ou a ação de colocar um estigma sobre determinado grupo ou pessoa. Então, por exemplo, de uso, né? O estigma social associado a certas doenças ainda persiste, dificultando o acesso ao tratamento por parte dos pacientes. Um bom exemplo de uso. Estigmatizar. É fundamental não estigmatizar indivíduos com problemas de saúde mental, promovendo a compreensão e a inclusão. Segunda palavra, a palavra efêmero. Aquilo que é efêmero é aquilo que passa rápido, que dura pouco. E derivada dela tem a palavra efemeridade também. Olha um exemplo. Beleza do pôr do sol é efêmera, durando apenas alguns minutos antes de desaparecer no horizonte. Ou efemeridade. A efemeridade da fama nas redes sociais é um lembrete de como as tendências podem mudar rapidamente. Terceira palavra, inócuo. Inócuo é aquilo que tem efeito reduzido ou quase insignificante. O efeito do novo medicamento parece ser inócuo, sem causar efeitos colaterais significativos nos pacientes. Quarta palavra, paradigma e o seu derivado paradigmático. O que é um paradigma? É um padrão baseado em alguma coisa da sociedade. Um determinado paradigma é um modo de pensar, é um referencial, é um padrão baseado numa referência. Olha o exemplo aqui, ó. A revolução digital trouxe um paradigma na forma como as empresas interagem com os consumidores, ou seja, trouxe uma referência de comportamento nesse caso, né? E paradigmático. Esse estudo é considerado paradigmático na área da biologia, estabelecendo uma base sólida para futuras pesquisas, ou seja, ele é um padrão de referência para futuras pesquisas. Quinta palavra, ambivalente, e tem o seu derivado ambivalência, né? Ambivalente é algo que tem sentido duplo, tem duplo sentido, né? Normalmente no vocabulário mais simples a gente diria que é algo com duplo sentido, mas ambivalente é algo que tem os sentidos opostos, duplos ao mesmo tempo, né? Só que é uma palavra um pouco mais sofisticada. Exemplo, ela tinha sentimentos ambivalentes em relação à mudança, sentindo-se ao mesmo tempo animada e apreensiva. E a palavra ambivalência, né? A ambivalência do personagem principal é um tema central no romance, refletindo suas lutas internas. Sexta palavra, paradoxo ou paradoxal, né? Esse parzinho, né? Paradoxo é quando a gente tem uma situação e a gente fica num impasse, né? É até um pouco de sinônimo, paradoxo e impasse.
É uma situação que a gente não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro, né? É aquele tipo de pensamento que a gente não tem certeza e as soluções são opostas. Exemplo, o paradoxo da tolerância levanta a questão de até que ponto devemos tolerar pontos de vista intolerantes. Então tem um raciocínio, né? Raciocínios opostos. Exemplo de paradoxal. É paradoxal como uma sociedade tecnologicamente avançada pode, ao mesmo tempo, enfrentar problemas ambientais significativos. Vê como tem duas oposições aqui, né? Tecnologia avançada, mas ao mesmo tempo problemas ambientais que a gente não conseguiu resolver. É um paradoxo, são ideias opostas. Sétima palavra, desígnio ou designação. Essa palavra desígnio tem o sentido de propósito, de objetivo. Olha o exemplo. O desígnio da conferência era promover o diálogo intercultural e a compreensão mútua. Designação. A designação de cargos dentro da empresa é baseada em mérito e experiência. Oitava palavra, resiliente ou resiliência. Aquilo que é resiliente é aquilo que resiste, né? Que tem aquela resistência, aquilo que não se a gente disser sobre um pedaço de metal, né? Aquilo que não entorta fácil, que é forte, que sobrevive, que persiste, né? Então, resiliente. Após enfrentar várias adversidades, a comunidade se mostrou resiliente e unida na reconstrução. Resiliência. A resiliência das plantas do deserto em condições extremas é uma inspiração para a adaptabilidade humana. Então tem a ver com resistência ao mesmo tempo. Nona palavra, subversivo ou subversão. Aquilo que é subversivo é aquilo que é do contra, né? Numa linguagem mais informal a gente chamaria de do contra. Aquilo que é subversivo vai contra o raciocínio, contra as tendências, contra o jeito de pensar já estabelecido, vai contra o senso comum. Olha o exemplo, o filme foi considerado subversivo devido à maneira como questionava as normas sociais estabelecidas, ou então subversão. A subversão das expectativas narrativas, neste conto, oferece uma perspectiva fresca sobre a história tradicional. E a 10ª e última palavra, parcimônia, parcimonioso. Aquilo que é parcimonioso é aquilo que é feito com calma, que é feito aos poucos, que é feito sem pressa. Olha o exemplo de parcimônia. A parcimônia no uso dos recursos naturais é crucial para preservar o meio ambiente para as gerações futuras. Parcimonioso, seu estilo de vida parcimonioso permitiu que ele economizasse dinheiro para suas metas de longo prazo. Agora, uma coisa que você deve fazer sem parcimônia é assistir esse vídeo aqui, que vai te ensinar o que você deve fazer no dia da prova. Primeiro a redação, primeiro as questões objetivas, qual é a melhor estratégia para fazer nesse dia tão importante.